Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. E você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar da influência do mercado agropecuário, das decisões americanas sobre o mercado da soja. Vamos comentar do mercado da produção de carne bovina. E você vai ver que o preço dos fertilizantes continuam em alta. Vamos falar também da relação entre Estados Unidos e Irã, um problema que poderá afetar o Brasil. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar do mercado do boi gordo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo falando da influência no mercado agropecuário das decisões americanas sobre a soja. O mercado internacional de grãos, ele registrou oscilações moderadas agora na última semana, influenciado por decisões políticas lá nos Estados Unidos e também por atualizações nas projeções de oferta mundial do grão. Segundo a análise da Stonex, fatores externos e o avanço das safras aqui na América do Sul ajudaram a moldar o comportamento das cotações, tanto de soja quanto de milho, principalmente na Bolsa de Chicago. No caso da soja, os contratos apresentaram leve alta na semana, mas o ambiente perdeu parte do otimismo após a decisão da Suprema Corte lá dos Estados Unidos, que limitou o uso de tarifas sem aprovação do Congresso. E essa medida reduziu a percepção de vantagem norte-americana nas negociações com a China, justamente em um momento em que o produto brasileiro seguia mais competitivo, impulsionado por uma safra recorde e também pelo avanço da colheita. O Fórum Agrícola do USDA indicou aumento de área plantada nos Estados Unidos, com balanço ainda considerado confortável, o que mantém incertezas sobre a necessidade de ampliar exportações para o mercado chinês. No Brasil, a colheita avança e as exportações ganham ritmo com forte line-up dos portos. Na Argentina, as chuvas recentes melhoraram as condições das lavouras e sustentaram a estimativa de produção. O foco do mercado permanece na política tarifária e também no ritmo das compras chinesas. Para o milho, o mercado futuro em Chicago recuou levemente em meio a uma agenda mais esvaziada e as primeiras projeções do USDA para a próxima safra dos Estados Unidos, que apontaram redução de área de milho e produção alinhada à tendência histórica. O consumo para o etanol ele foi mantido estável, enquanto as estimativas indicam recuo no uso para a ração e nas exportações. A decisão da Suprema Corte também pressionou momentaneamente as commodities, mas com impacto limitado. No Brasil, os preços na B3, na Bolsa Brasileira, eles seguem firmes, enquanto o atraso no plantio da safrinha amplia a preocupação com o desenvolvimento das lavouras. E agora vamos falar um pouco do mercado da produção de carne bovina. Agora, início de 2026, já traz sinais mais claros de virada no ciclo pecuário. Após um 2025 ainda marcado por descarte elevado de fêmeas, os dados deste começo de ano apontam para uma desaceleração na participação de fêmeas nos abates e início
mais consistente de retenção no campo. Na Bolsa, na B3, esse movimento, vamos dizer, estrutural, que indica uma futura oferta mais enxuta, começa a se refletir nos preços da arroba do boi. O contrato do boi gordo com vencimento em março, agora neste mês, acumula uma alta já de 10,6% no ano, negociado ao redor de R$ 350 por arroba. Além do ajuste na oferta, este ano começou com a aceleração da demanda, fator que deve continuar sustentando o mercado ao longo do ano. A Scott Consultoria, ela acredita que nós teremos aí um movimento de oferta mais cadenciada até o começo de 2028. Para 2026, está claro que será um ano bem demandado, o que continua dando tração aos preços da arroba. No fim, o que vai dizer até onde ela pode chegar, quer dizer, o preço da arroba, e é a margem da indústria frigorífica. Mesmo com a valorização em reais, a carne bovina brasileira segue competitiva no mercado internacional. O cenário mundial aponta para uma oferta mais restrita entre grandes players e preço da carne em patamares elevados, o que mantém o ambiente favorável às exportações neste ano e estruturalmente também em 2027. No lado doméstico, quer dizer, o interno aqui no Brasil, o ambiente também contribui. Segundo a Scott Consultoria, a combinação de isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5.000, taxa de desocupação em mínima histórica e rendimento médio das famílias basicamente crescendo, cria uma sustentação ao consumo. E agora você vai ver que o preço dos fertilizantes, eles continuam em alta. Uma série de fatores externos tem levado às altas de vários fertilizantes, tendo em vista que o Brasil é um grande importador do produto. No ano passado, o Brasil importou 45,5 milhões de toneladas. Lembrou a Scott Consultoria, é a perspectiva de que a importação nesse ano ultrapasse 47 milhões de toneladas. Uma das razões apontadas pela consultoria são as tensões no Oriente Médio que influenciam o trânsito dos fertilizantes, especialmente no Estreito de Hormuz, que é uma rota estratégica para o petróleo, o gás natural, necessários à produção do insumo agrícola. Um outro motivo é o fato de que a China mantém restrições às exportações de fosfatos e nitrogenados, priorizando o seu abastecimento, movimento adotado também pelos Estados Unidos. Além disso, o conjunto de sanções comerciais sobre a Rússia, relevante fornecedora mundial de nutrientes agrícolas, embora não interrompa o comércio, eleva custos financeiros e intensifica a volatilidade dos preços com incerteza sobre o abastecimento mundial. Mesmo com o alívio cambial recente, a alta da cotação dos fertilizantes e o ambiente geopolítico incerto mantém pressionados os custos da sojicultura, deteriorando a relação de troca e elevando o risco econômico da atividade. Pelo menos é o que aponta a Scott Consultoria no seu boletim sobre insumos. E agora vamos comentar um pouco dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Problemática que pode influenciar muito o nosso país. Confira. O que o planeta temia aconteceu.
O líder supremo do Irã foi morto agora no último sábado, dia 28, durante um ataque coordenado por Israel e também pelos Estados Unidos. Pelo menos é o que afirmou o presidente Donald Trump em uma publicação nas suas redes sociais. Horas depois, o próprio Irã confirmou pela agência estatal de notícias. E agora o Irã decretou o fechamento do Estreito de Hormuz na tarde do último sábado, em reação aos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e também Israel contra alvos iranianos. E essa medida, ela interrompe o tráfego marítimo em uma das rotas mais estratégicas do mundo para o transporte de energia e provoca alerta nos mercados globais. O Estreito de Hormuz está sendo fechado pelo Irã. A economia mundial sofrerá um choque e, com toda certeza, agências internacionais de notícias confirmaram em seguida que a Guarda Revolucionária do Irã transmitiu via rádio VHF mensagem afirmando que nenhuma embarcação está autorizada a transitar pelo Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz, entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, ele é responsável pelo transporte de cerca de 20% do petróleo marítimo mundial, cerca de 12 a 20 milhões de barris por dia. E além do petróleo, passam por ali cargas significativas de gás natural liquefeito, passa também muitos fertilizantes, grandes exportadores como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Irã dependem dessa rota que não possui alternativas capazes de absorver seu fluxo de energia. Autoridades de navegação internacionais e também governos de países consumidores de energia alertam para o impacto imediato nos preços do petróleo e também do gás, além de possíveis atrasos em cadeias de suprimentos como fertilizantes. Só para você ter uma noção, as seguradoras de risco de guerra, elas enviaram agora no último sábado avisos de cancelamento para apólices que cobrem navios que transitam pelo importante ponto de estrangulamento do petróleo. Pelo menos é o que disseram corretores ao jornal Financial Times, com os preços previstos para subir até 50% nos próximos dias. Um exemplo, para uma embarcação de 100 milhões de dólares, isso significa um aumento de 250 mil para 375 mil dólares por viagem. Esse é o valor do seguro que poderá chegar. Especialistas afirmam que um bloqueio prolongado pode gerar efeitos mundiais, pressionando a inflação, aumentando custos de energia e gerando instabilidade nos mercados financeiros. Enquanto isso, países da região e potências internacionais monitoram o desenrolar do conflito, temendo que essa crise no Estreito de Hormuz se transforme em um conflito mais amplo no Oriente Médio. Bom, resumindo tudo isso, seria interessante, principalmente o setor agropecuário brasileiro, e principalmente sabendo que o Brasil importa a maioria da quantidade de diesel que utiliza, que nós estamos entre a cruz e a espada. Portanto, senhoras e senhores, apertem o cinto, porque o piloto acabou de morrer. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios,
e nós vamos falar do mercado do boi gordo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Bacuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar uma volta, um giro pelo mercado do boi gordo. Ronald, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que estão nos assistindo. É muito bom, novamente, Antônio, e agora no mês de março, é isso, né? Mais ou menos. Nós estamos firmes aqui, não estamos? O ano passado, Antônio, nós fizemos o boi subir por orientações práticas. Nós colocamos dinheiro em jogo, nós orientamos o produtor. Agora, esse ano, nós já começa o primeiro trimestre do ano com guerra. Nós temos dentro do primeiro semestre do ano, Copa do Mundo. Segundo semestre, nós temos eleição e uma oferta menor de vaca vindo para o abate, Antônio. Então, tem demanda aquecendo de forma geral, até pelo movimento do atual cenário, Copa do Mundo e eleição, que ela injeta um dinheiro aí, de forma geral, que tem uma demanda melhor. Não quer dizer que o poder de compra do brasileiro está melhorando, não é sobre isso. Taxa de juros, inadimplência, hoje 49% da população brasileira está inadimplente. Então, isso também nos traz um alerta. Se eu tenho menos dinheiro, o consumidor final está pagando muito juro da sua própria dívida. Então, um dinheiro que iria para um suíno, para um frango, para um bovino, muitas das vezes vai para a dívida. Mas nós temos aí fatores que vai paralisar. Como é que vai funcionar aqui? A Copa do Mundo parece que eu fiquei sabendo que esse ano é aqui na casa, não é isso? Esse ano a casa aqui tem a Copa do Mundo, não é isso? Nós vamos assistir o SBT. No SBT, ué. Então, opa, agora eu posso escolher entre o YouTube... Opa, eu prefiro SBT, entendeu? Tô ligado aqui. Agora, Antônio, de forma geral, esse consumo vai impactar na formação do preço? A conta tá boa? Não, o dinheiro está escasso. Então, gostaria de trazer um olhar aqui agora. O dinheiro está escasso no mercado. A taxa de juros tem tudo para cair dentro do mês de março, aí, pela primeira vez depois de um ciclo de 1 ano e meio de alta. Agora, com essa guerra, será que a gente vai ver essa taxa de juros caindo no Brasil de 15% para 14,50%, para 14,75%? Essa é a pergunta que fica hoje no radar. Mas o crédito para o produtor rural, para o pecuarista, ele está escasso. Então eu vi a melhora do preço dentro do ano de 2025, só que eu não aumentei o meu volume de matriz de gado na fazenda. Porque aquele custeio de 2023, 2024, ele bateu na porta no 25. Ele bateu na porta do 26. Então eu preciso vender gado para honrar meu compromisso. Porque está muito bom estar na pecuária. O boi hoje, Antônio, em São Paulo, é um boi próximo a R$350. Um boi no Goiás, 330. Um boi no Mato Grosso, 335. Boi gordo. Agora, quem foi com a corda, Antônio, foi o bezerro. Então, assim, eu vendo esse boi, a mesma relação não é a que foi em 2023, 2024. Então, eu estou no ciclo de alta de preço. O preço saiu de 210, 220, 230 no ano de 2023 para 2024. A gente viu essa melhora. Só que, na relação de troca boi gordo versus bezerro, não está tão interessante. E aí, o futuro é o quê? Um boi para outubro, um boi para novembro de 2026. Nós estamos dizendo de um boi na bolsa hoje, Antônio, muito próximo de 345, 350. Houve um movimento da China também. A China está comprando mais no primeiro semestre. Há uma cota aí de 1,1 milhões de toneladas, não é isso? Sim. Opa, isso é um limitador para que a gente exporte mais esse ano? Não é o que eu estou vendo. Os primeiros 2 meses do ano não mostrou isso. O Brasil, se continuar nessa tocada, a gente vai exportar mais do que a gente exportou em 2025. Só que um fator a gente terá uma produção menor de carne vindo do campo. Eu já começo a reter matriz, Antônio. Eu estava conversando com um grande banco esses dias, vou estar palestrando para eles também, eles comentou, Ronald, eu quero que você traz, eu vou fazer uma palestra para eles, eu quero que você traz uma visão para o meu gerente agro, como é que está a margem líquida da cria, da recria e da engorda. Pois é, Antônio, da cria nesse atual momento está próximo a 35%, 40%. O bezerrinho de R$3.100, R$3.200 que você está vendendo aí, a R$14, R$15 no leilão, alguns leilões até mais caro, ele já começa a entregar lucro líquido pro cara da cria. A recria, Antônio, tá com a corda no pescoço. Como é que eu vou diluir o preço de um bezerro de R$15, de R$16 na minha recria? Que eu pego um bezerro de 7 e levo ele até 14. E aí entra outro fator, Antônio. E a engorda?
a engorda virou financeira, tá, meu amigo? Você tem um dinheirinho no bolso aí? Como é que tá hoje? Tá com dinheiro aí? Não, tá Eu vou ruim. te emprestar aqui novamente aqui. Vou te emprestar um dinheirinho aqui, ó. Vou te emprestar um dinheirinho pra você comprar um boi magro. Compra um boi magro. Vai lá, bota no Boitel. Você não precisa ter terra. Você não precisa ter terra, ter capim. Você só pega aqui, ó. Vai lá, liga, compra um boi magro e coloca, Antônio. Eu só me lembro de um detalhe, até eu anotei aqui. Final de novembro, começo de dezembro. Eu, comentando com você, eu falei assim, hoje eu gostaria de ter dinheiro para comprar bezerro. Isso foi no final de novembro, começo de dezembro. Se eu tivesse 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, eu ia comprar tudo em bezerro se eu tivesse condição. Porque esses animais, eles iriam me dar um lucro fantástico lá por volta de abril, maio. E a conta foi boa, porque bezerro de novembro, que nós conversamos aqui, bezerro subiu em torno de 12% a 14%. Bezerro. O boi estabilizou até na primeira semana de janeiro. Agora, em janeiro, boi voltou a subir dentro do fevereiro. E o que aconteceu com o bezerro? Virou foguete. Aí aqueles vídeos começam a rodar na internet, bezerro de R$5.100. Moçada, não existe bezerro de R$5.000. Hoje o bezerro no indicador CPEA é um bezerro de R$3.200. Mas lá em novembro esse bezerro era R$2.850. Então ele subiu aí R$400, R$350. Agora se você botou 1 milhão, você está com 1.300.000. E esse animal ainda ganhou peso na fazenda. Aí é que está o negócio. Então, se eu peguei um animalzinho de 180 quilos, hoje ele está indo para 8, 9 arroba, ele ganhou peso, valorizou o patrimônio e está te entregando rentabilidade líquida. Pois é. É aquilo que a gente sempre vem falando, que você tem que estar de olho. É igual você ter peixe e ter um gato perto. Você tem que estar com um olho no gato e outro no peixe. Eu estou fazendo uma série acompanhando um produtor, ele não é produtor, ele é arrendatário, paga um arrendo ali na região de Anápolis, numa área ali que ele coloca gado, 200 gado, então ele paga um valor ali de R$60 por a cabeça, para botar um garrote ou um bezerro, e ele decidiu agora, essa semana, mandar para um Boitel. Ele, Ronald, já comprei minha reposição, estou tirando o lote maior, diminuindo a lotação da fazenda, porque agora para frente a chuva é um pouco mais escassa de forma geral, até maio aí ela já corta mesmo. Vou mandar para um Boitel, eu quero conhecer a ferramenta do Boitel. Arroba produzido hoje dentro do Boitel é R$240, Antônio. Ele tomou essa decisão. Ele tinha preço dos garrotes dele, de 11 para 12 arroba, 370 na fazenda. E ele decidiu mandar para o Boitel para vender na casa dos 330. O boi gordo de 21 a 20 arrobas. Será que a conta foi boa? Pois é, mostrarei para você lá no meu Instagram no decorrer dos próximos 3 meses, vamos acompanhar ele lá. Uma decisão, ele tinha boi magro de 12 arroba a 370. E o boi para maio, junho, vai morrer lá em junho, ele consegue garantir o preço mínimo ali, 330. Entendi. Bom, eu só digo a você que está nos acompanhando o seguinte, tudo isso que foi falado aqui, parece que a gente está numa mesa de boteco fazendo negócio, mas não é não. É tudo pensado, tudo analisado, tudo escrito, olhando o mercado nacional, internacional, mercado local. E o melhor negócio que você faz não é na venda do boi, é na compra do boi. Ganhamos dinheiro comprando bem, né, Antônio? Se você comprar bem, pode ter certeza absoluta, você vai ganhar bem. Portanto, nós estamos diante de um momento muito delicado, agora não é no Brasil, é no mundo. E o Brasil, além de estar acontecendo tudo isso, está acontecendo uma outra coisa. A nossa economia não vai bem. Mas os caras lá fora, pode ter certeza absoluta, vão continuar comprando sim. E olha, e vai aumentar a exportação e aumentar muito, e o preço da arroba vai subir um pouco mais. Pode ter certeza absoluta. Se você tiver comida, se você tiver gestão, tudo na ponta do lápis, você vai ganhar dinheiro e a pecuária vai dar mais dinheiro do que lavoura. O Ronald, já deram o sinal que o tempo estourou. Aquele pacote de dinheiro, se você quiser deixar ele aqui, a gente não tem problema. Tem não? Não. Mas calma, senão eu vou ter que repartir com todo mundo aí, é chato. Então, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, entendeu? Um bom dia e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O que é certo nem sempre é popular.
E o que é popular nem sempre é certo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.